Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10, a parte B, nós lemos: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Uma atitude e 3 exemplos. Uma atitude. Confesso que a primeira vez que li esta passagem bíblica, eu fiquei tentando entender por que Elias, um servo do Senhor, um homem ungido, cheio do Espírito Santo, foi tão radical, orando para que o fogo caísse do céu, consumindo aqueles capitães e também os seus soldados. Mas para podermos entender a atitude deste profeta, nós precisamos primeiramente analisar duas questões. A primeira questão é que Acasias, quando percebeu que a sua saúde estava mal, ao invés dele buscar socorro em Deus para ser curado, ele preferiu agir com uma atitude abominável, consultando um demônio dos filisteus, identificado como Baal-zebub, deus das moscas. Esta divindade maligna, ela era o deus principal da cidade de Ecrom, que ficava a 35 quilômetros de Jerusalém. Veja aqui, segundo Reis, capítulo 1, versículo 2, a parte B, veja o que diz. E adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Observe que Acasias era rei de Samaria. Observe que Elias estava em Samaria. Elias era um profeta de Deus, tinha resposta de Deus quando Deus queria falar com os seus. No entanto, Acasias, ao invés de parar para pensar e pedir socorro a um homem de Deus, alguém que era cheio da presença do Senhor, ao invés disso, ele separa um grupo de mensageiros e manda a uma cidade que ficava a 35 quilômetros de Jerusalém para pedir orientação, para pedir uma resposta ou talvez um socorro a um demônio que era algo abominável diante de Deus. Você consegue entender o que este rei está provocando aqui? É uma atitude do profeta. Este rei, ao invés de usar de sabedoria, ele age totalmente com insanidade. A segunda questão, para que nós possamos entender a atitude do profeta Elias, é que quando Acasias soube que desceu fogo do céu e já tinha consumido 2 capitães e 100 soldados, ao invés dele avaliar as suas ordens, perceber que estava agindo de uma forma errada, insana, louca, deslocada, não. Ele não para avaliar essas questões. Ele já tinha errado uma vez, ele já tinha errado a segunda vez, já tinha colocado a vida dos seus oficiais em risco, dos seus soldados. 100 homens já tinham sido, 102 homens já tinham sido consumidos. Ele já podia pensar, peraí, eu não posso colocar a vida da minha tropa em risco, eu não posso levar pessoas assim à morte. Não, ao contrário, ele preferiu agir ou dar continuação a sua loucura, enviando mais um capitão e mais 50 soldados. Qual era a intenção deste rei que está aqui com a sua mente, o seu coração tomado de ódio, que está agindo com uma insanidade terrível? A intenção dele não era nada mais, nada menos do que desafiar o profeta Elias, que estava revestido do poder de Deus, mas também provocar a ira do Senhor. Então, queridos, diante destas duas questões, não é difícil entender a atitude tomada pelo profeta Elias. Então, o que nós temos nesta parte da história? Nós temos uma atitude e 3 exemplos, mas aqui a primeira coisa que nós vamos avaliar é entender a atitude do profeta Elias. Uma atitude, que a gente possa, diante da história de vida que temos, aprender a tomar a atitude no momento certo e orientado por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nos ajude a tomar uma atitude
ou quantas forem necessárias, desde que estas atitudes que nós viemos tomar esteja debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu domínio e da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.